João 6, verso 60. E muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se viesse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Se vissem. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? E respondendo-lhe, pois, Simão Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Vamos orar. Senhor, é com muito temor que nós estamos diante da tua palavra, para poder tirar dela alimento para a nossa alma. Me dê graça, sabedoria, livra-nos do mal. Eu preciso de ti, Senhor. Santifica minha mente, meu coração, meus lábios, purifica, Senhor, para que essa palavra possa produzir vida nas nossas vidas. Nós precisamos de ti, Senhor, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Às quintas-feiras nós temos um culto especial, chamado culto de vida vitoriosa. Vamos falar juntos? Culto de vida vitoriosa. E muitas vezes Deus me dá algumas palavras ali para aquele culto que tem a ver depois com a igreja. Aí eu fico com vontade de compartilhar com você, porque para aquele momento foi uma grande bênção, mas eu fico às vezes pensando no pessoal da escola dominical. Hoje é o culto mais frequentado, né? Mas eu fico às vezes pensando: puxa, esse povo precisa ouvir isso, porque é muito importante o que a gente leu na palavra, e eu quero que você seja muito abençoado. Esse texto me chama a atenção por esses dois grupos de pessoas. Um grupo de pessoas que ouviram e que acharam muito pesado o que Jesus estava dizendo, e um outro grupo, que é o grupo de Pedro, os 12, os apóstolos, que disseram: Senhor, para quem iremos nós, se somente tu tens palavras de vida eterna? E eu fiquei pensando nesses dois grupos, pensando o que eu posso compartilhar com esses irmãos. E porque isso acontece muito no nosso meio, né? Às vezes as pessoas elas querem ser bajuladas. A gente, não sei se você sabe, mas tem muitas pessoas que procuram os nossos: não, vem para minha igreja, vem para minha igreja, vem para minha igreja, né? Já tive situações de pessoas de outras igrejas dizendo para membros da nossa: não, sei lá, o que você está fazendo? Você só fica sentado, vem para minha igreja para trabalhar, né? E pessoas que compartilham comigo: olha, estou sendo assediado essa semana mesmo. Uma igreja passou para o grupo de adolescentes dele e falou: passa lá para o pessoal. Só que tinha um líder nosso no grupo do WhatsApp, e eles pegaram toda a conversa dizendo: olha, vem para cá, vai ter uma pizza, total, aqui vai ser legal, vem para cá. E a gente acompanhou, e a quem possa interessar, eu estou com essa fala. Recebi essa fala do irmãozinho que estava convidando, tal. E quando eu vejo Jesus tratando desses assuntos, ele trata com muito mais dureza, vamos chamar assim. Um grupo de discípulos decide afastar-se de Jesus porque acharam muito duro o discurso dele. Agora vamos falar a verdade, né? Jesus começou a falar que a minha carne é comida, meu sangue é bebida. Esse cara está louco, né? Vamos falar a verdade. De repente, olha, quem não comer minha carne não vai para o céu.
e quem não beber meu sangue, esse cara está doido, esse cara está maluco. E aí disseram: olha, a gente não está gostando desse seu discurso aí, ele não está legal, e nós vamos cair fora. E se afastaram. E aí o Jesus olha para os 12 e faz o que às vezes a gente não tem coragem, não. Antes só do que mal acompanhado, não é? Vocês querem ir embora também? E aí Pedro toma a frente e diz: Senhor, para quem iremos nós, se somente tu tens palavras de vida eterna? Depois eu quero trazer alguns princípios que eu aprendo com isso, mas falando um pouco desses irmãos que se afastaram, que eram chamados de discípulos. Alguns estudiosos dizem que esse grupo chegava a mais ou menos 70 pessoas, não sei se isso é real, mas alguns acham que esses eram mais ou menos 70 discípulos. Não é todo mundo que seguia Jesus se autodenominava discípulos de Jesus, mas Jesus mesmo só escolheu 12 eram os que estavam ali. Então, pensando um pouco nesses homens, haviam 3 coisas que eles queriam de Jesus: pão, milagres e um líder político, porque é o que faltava ali. Jesus era uma pessoa assim que batia de frente com os religiosos, e havia uma esperança. Você lembra que quando Jesus entrou na entrada triunfal, eles aclamaram Jesus rei, né? Hosanas, bendito o que vem em nome do Senhor. Como Jesus não tomou posse disso, houve uma inversão. Pois, camarada, é uma farsa, porque a gente está dizendo que ele é o nosso rei e ele não tomou nenhuma atitude. E aí vem a segunda fase, que é a crucificação de Jesus. Não, crucifica, esse camarada é uma farsa. E eles não sabiam que a mão de Deus estava sobre aquele assunto. Jesus não foi crucificado por acaso, ele foi crucificado porque ele se entregou para morrer em nosso lugar. Amém? Então não é, coitadinho, ele foi pego. Não foi pego, não. Ele se deu por mim e por você. Mas eram essas 3 coisas: pão, milagre e um líder que faça a gente ser ouvido. Dá para você entender que isso acontece hoje no meio do povo? Tem muitas pessoas que querem Jesus só pelo pão, só pelo milagre, só pela oportunidade. Eu estou dizendo isso porque no capítulo 6, lá no início, fala da multiplicação dos pães. Então, realmente, você seguir alguém que tem essa capacidade, esse poder, essa misericórdia de transformar nada em pão, quer dizer, pega 5 pães e 2 peixinhos e dali faz um milagre desse, tem que seguir um cara desse. Milagres, andar com Jesus era milagre todo dia, e automaticamente uma esperança de que Jesus fosse a força política para aquele momento. Mas aí tem 3 coisas também que eu queria colocar, que nós não queremos, olhando na visão deles. Primeiro, eu não quero comprometimento contigo, eu não quero compromisso com a tua obra, e eu não quero mudar de vida. Então, esses homens, na verdade, não estavam comprometidos com Cristo, eles eram seguidores de Cristo, mas enquanto tinha milagres, estava tudo bem. Quando a mensagem começou a mudar, eles também mudaram, porque eles não queriam compromisso com Jesus, e nem com o projeto de Jesus, que era salvar. E eles, na verdade, não queriam mudança de vida. Eu já contei isso para vocês, né? Uma vez um camarada veio aqui para a igreja e tal, e ele tinha um terreiro, era um pai de santo, e de repente se deu mal lá e acabou fechando. E ele chegou aqui na igreja, conversou comigo e disse: olha, eu tinha um terreiro, um pai de santo, tal, e eu estou muito perturbado, e eu queria então aceitar Jesus. E ele disse assim para mim: será que em 6 meses já estou bom? Aí não preciso vir mais? Eu disse: não, você não entendeu, não é 6 meses, agora é a vida inteira. Não, isso não.
Porque às vezes a gente ri, mas às vezes nós somos assim também, não é? Você lembra quando você aceitou a Jesus, a paixão vinha terça, quinta, sábado, domingo, depois com o tempo, como é que a gente fica? A gente fica meio folgado, e a gente começa a selecionar o que eu quero. Lembra que a gente lia a Bíblia o tempo todo? E agora a gente não tem mais paciência, tem que ouvir o pregador A, B, C, D, F, G, H. A gente fica tentando procurar, a gente perde muito daquela paixão. Esses homens estavam nesse mesmo nível. Nós queremos pão, nós queremos milagre, nós queremos alguém que nos represente, que nos liberte da situação que nós estamos vivendo. Mas eu não quero compromisso contigo. Eu não quero compromisso com Cristo a esse nível. Eu não quero compromisso com a tua obra. E eu não quero compromisso com essa mudança de vida. Então esses homens, quando começaram a ouvir esse discurso pesado, eles disseram: duro é esse discurso. É a mesma coisa que quando a gente começa a falar de pecado. Não, pastor, eu não quero ouvir falar de pecado, eu quero ouvir falar de bênção. Não quero. Quando a gente começa a falar, olha, o pecado, já essa palavra pecado parece que choca, não é? Pecado, eu não gosto dessa palavra, né? Que nem ficar falando de diabo. Não, pastor, não fala isso aí, porque quanto mais fala, mais chama. Então não faz isso não fica falando a palavra diabo, né? Porque fala diabo, o diabo aparece, né? Tem até um ditado que diz que quanto mais reza, mais assombração aparece, né? Então, Senhor, pastor, não fica falando, eu não quero esse assunto. Eu quero assunto de vida vitoriosa, eu quero assunto de milagres, eu quero assunto de bom, eu quero que Jesus vai abrir portas, Jesus vai fazer milagres, mas eu não quero. Mas a vida cristã exige isso. Fala para quem está do seu lado: mudança de vida. Mudança de vida. Isso é fundamental. Mudança de vida, quer dizer, comportamento. Não tem como a gente associar a fé sem comportamento, porque eu não olho o coração como você não vê o meu coração. A gente só vê o nosso comportamento, as nossas atitudes. Agora Deus não, Deus olha o nosso coração, lado bom, Ele vê o nosso coração, Ele sabe quando a gente é sincero. Lado ruim, Ele vê o nosso coração e Ele sabe quando a gente não está sendo sincero. Mas eu não, eu só conheço o que as pessoas fazem. Não é assim que diz o texto? Pelos frutos Então é o fruto que vai estabelecer quem eu sou. Então esses homens estavam dizendo: Senhor, nós não queremos esse comprometimento, esse relacionamento. Sabe, na verdade a gente não quer mudar de vida. A gente quer pão, a gente quer milagre, e a gente quer alguém revolucionário, alguém que nos ajude a se libertar de Roma, a se libertar dessa pressão. Mas nós não queremos. Então, quando Jesus apertou o assunto, essas pessoas decidiram se afastar de Jesus. Isso acontece na igreja, pessoas que se afastam. Não é o que eu quero, não é o que eu quero. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Eu quero uma coisa mais profunda, eu quero uma coisa, porque não é isso que eu quero. Deus nos oferece aquilo que nós precisamos. Amém? O que você está recebendo é o que você precisa. Olha, meu irmão, se nós colocássemos em prática 10% do que a gente ouve aqui, a nossa vida seria uma potência, fala a verdade. Não é? Eu brinco que tem pessoas que chegam aqui no estacionamento e esquecem, porque outro estacionou o carro atrás dele. Ele já fica nervoso, irado, chateado, bravo, porque chegou na classinha, a tia foi falar do filho dele, ele fica chateado. Como é que pode? Só meu filho, e o filho dos outros, só meu filho. Não é só o seu filho, é filho de muitos, mas o seu filho você, tem que falar com você, é o seu filho, não é? Não, tem paciência, e na medida que você vai mudando, vai tudo melhorando, simples assim.
Jesus estava engrossando o caldo, e ele trata de um assunto dizendo: quem de mim se alimenta viverá por mim, diz a palavra. Versículo 57 aí: quem de mim se alimenta viverá por mim, diz a palavra. Então ele faz esse questionamento e diz: olha, aqui está a minha mensagem, a minha carne é comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida, e quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue, esse tem parte comigo. E aqueles camaradas disseram: pô, não gostei dessa mensagem. Começaram a murmurar e a se retirar. E aí Jesus olha para os 12 discípulos, aqueles que a gente diria: não, esses estão comigo. Jesus olha para os 12 e diz: se vocês querem ir embora também. E Pedro diz: não, Senhor, para quem iremos nós, se somente tu tens palavras de vida eterna? Vamos falar junto? Para quem iremos nós, se somente tu tens palavras de vida eterna? Para onde a gente vai? Para quem a gente vai? Nós vamos continuar com o Senhor. Na verdade, Pedro está dizendo: Senhor, nós estamos entendendo, a coisa é muito mais profunda do que comer carne, beber sangue. Isso é muito mais profundo. Às vezes a gente fala sobre dízimo e a pessoa diz assim: mas eu tenho tanta conta para pagar, eu tenho tantas coisas para fazer, será que Deus está exigindo? Não é mais do que isso. Nós estamos falando não de dízimo, nós estamos falando de provisão, de milagres que só Deus pode fazer. Quando a gente fala na área do perdão, tem que perdoar, mas você não sabe o que a pessoa fez, ela me machucou, me feriu. É muito mais do que isso, meu irmão. Quando você perdoa, você amontoa brasa viva sobre as pessoas. Quando você perdoa, você libera o teu coração daquela amargura, daquele veneno. Então é uma questão agora de compreensão, que a coisa é muito maior do que simplesmente dizer: eu tenho que perdoar, eu tenho que dar dízimo, eu tenho que comer a carne, Pedro diz: Senhor, nós entendemos que a coisa é muito mais profunda. Para quem iremos nós, se somente tu tens palavras de vida eterna? Bom, aquele grupo saiu, e eu venho uma pergunta que me veio ao coração, né? Eles foram embora. Primeiro, no que eles se tornaram? Alguém ouviu falar deles? Foram para onde? Qual o nome deles? Quantos eram? O que aconteceu com eles? Fala para quem está ao seu lado: não sei. Para onde eles foram? Não sei. No que eles se tornaram? Não sei. Qual o nome deles? Também não sei. Por uma questão pessoal, eles queriam milagres, eles queriam pão, eles queriam um líder, e se afastaram. No que eles se tornaram? Não sei. Para onde eles foram? Também não sei. Qual o nome deles? Não sei. Aí eu te pergunto: Pedro ficou. Quem se tornou Pedro? Pedro ficou. Diz o texto que até a sombra de Pedro curava. Quem se tornou Pedro? O primeiro a pregar para os judeus, o primeiro a pregar para os gentios, e um homem sem cultura, iletrado, escreve 2 cartas com uma profundidade tremenda. Está dando para você entender, meu irmão? Está dando? O que acontece quando você sai do centro da vontade de Deus? Quando você toma atitudes pela sua própria vontade? O que acontece com você? O ano passado eu vi no Face uma irmã da igreja que colocou assim: ela estava com uma criança no colo e disse: há muitos anos atrás eu tentei o suicídio, mas pela graça de Deus eu não consegui. Mas se eu tivesse conseguido,
eu não estaria hoje com meu neto no meu colo. Que maravilha! O Senhor me livrou e hoje eu tenho história para contar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu vim para Santos, eu tinha muita dificuldade, era muito novo, o meu relacionamento com as pessoas que estavam aqui não estava difícil. Por 5 vezes eu cheguei para o tio Cássio, que era o meu pastor, eu disse: tio, eu quero devolver, eu não quero essa igreja, eu não quero esse povo. E o tio Cássio diz: não, você vai para lá, você vai ficar. E ele insistia, eu dizia: eu não quero, por 5 vezes. Mas eu decidi obedecer. Eu tinha uma admiração muito grande por aquele homem, e eu então entendi que o que ele estava falando era de Deus. E eu fiquei, e passaram-se 40 anos. Se eu não tivesse ficado, eu não conheceria você, você não me conheceria, eu não seria uma bênção na sua vida, você não seria bênção na minha vida. Mas é uma questão de persistência. Isso acontece no casamento. Vou me separar, tal. Bom, você vai construir uma outra história, aquela história está rompida. Mas quando você decide vencer e passar por cima, e muitas vezes passar por cima de você mesmo, você tem razão da separação, você pode ter razão, pode carregar aquela, machucou, mas em frente, e lá na frente você vai ter uma história maravilhosa para contar em nome de Jesus. O que me chama a atenção nesse texto é justamente a história de homens que desistiram, porque a intenção deles era outra, mas desistiram. Não dura esse discurso, eu não estou aguentando mais, eu não quero mais, eu estou fora. E no que se tornaram? Qual é a história desses homens? O que eles fizeram? No que se tornaram? Não sei. Acabou. Mas qual é a história de Pedro e dos apóstolos? Eles permaneceram. E porque permaneceram, puderam viver o melhor de Deus para a sua vida. Nesta manhã, querido, eu quero te estimular. Não tire os olhos do Senhor Jesus. Para mim esse é o primeiro aspecto que Pedro está dizendo. O Senhor é o nosso foco, é o nosso ídolo. O Senhor é o nosso foco. O Senhor é para quem iremos nós? A gente está olhando para o Senhor, a gente está andando com o Senhor, a gente ama o Senhor, a gente gosta do Senhor. Então é o seguinte, nós estamos contigo. Todo mundo entendeu aquela mensagem com um certo peso, mas quando você está apaixonado pelo Senhor, tudo é bom, tudo é maravilhoso. Pedro disse: Senhor, nós estamos focados em Ti. Segundo, Senhor, Tu nos inspira. O Senhor é o nosso mentor, o Senhor é a nossa inspiração. O Senhor nos dá segurança. Lembra de João 15:7? Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então Pedro está dizendo: Senhor, o Senhor é o nosso foco, o nosso alvo. A gente até canta sobre isso, né? Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Tem hora que a gente não sabe o que fazer, não sabe qual caminho pegar, não sabe como resolver o problema, mas a gente deixa claro: Senhor, Tu és a minha segurança. Se o Senhor não fizer o milagre, eu não tenho outro. Se o Senhor não quebrar as barreiras, Senhor, eu não tenho outro. Meu alvo é Cristo, eu continuo com Cristo, eu amo a Cristo, eu quero a Sua palavra, eu dependo dEle. E olha, meu irmão, de repente a mão do Senhor vem sobre a sua vida e muda todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a terceira questão que eu queria deixar para você é que Pedro está dizendo: contigo nós temos a certeza de viver um novo tempo sobre as nossas vidas. Vale um amém ou não? Amém. Então vou repetir para você ser mais espontâneo, vai. Pedro está dizendo: Senhor,
para quem iremos nós se somente tu tens palavras de vida eterna? Somente tu tens palavras de vida eterna. Senhor, nós cremos que tu és, nós temos visto e crido que tu és o Cristo, Filho de Deus. O que ele estava dizendo? Senhor, nós acreditamos que andando contigo nós vamos viver um novo tempo na nossa vida. Três coisas ele apresenta: Senhor, nós estamos focados em Ti, Tu és o nosso ídolo, a gente depende de Ti, a gente aprendeu a amar ao Senhor. Segundo, o Senhor nos inspira, nos motiva, o Senhor é a nossa segurança. Andar com o Senhor é uma inspiração, dia a dia nós somos animados, nosso coração. E tem outra coisa, a gente acredita que viver contigo, nós sempre teremos um novo tempo na nossa história. Quando eu digo para você, meu irmão, repita para você mesmo: ainda vou viver os melhores anos da minha vida. Isso não é só uma palavra positiva, mas é uma palavra de alguém que acredita que o Senhor tem novidades para as nossas vidas. Não existe a vida com Deus uma vida que a gente chega a um ponto de ficar desanimado, cansado. Quando Paulo diz: combati o bom combate, encerrei a carreira, ele não estava entregando os pontos, ele estava dizendo: valeu a pena confiar no Senhor, porque o Senhor sempre tem e sempre terá coisas novas para as nossas vidas. Não desanime, não se acomode, porque se você se desanimar e você se acomodar, você não vai ter história. Aí vai perguntar: cadê fulano? É verdade, cadê fulano? E aí, quem é ele? Não sei. Lembra o nome dele? Também não sei. Mas chega assim para o outro: e o fulano? Não, fulano está aí, amando ao Senhor, servindo ao Senhor, preparando a sua vida para o melhor de Deus. Estamos vendo a sua família, estamos vendo os seus sonhos. E aí, meu irmão, Deus é quem faz a obra nas nossas vidas. Quem leva a gente para lá, para cá, quem faz é o Senhor. Fala para quem está do seu lado: não atrapalha não, confia no Senhor. Quero terminar com algumas coisas que eu acho para mim muito importante. Primeira coisa que eu queria deixar para você: Deus não depende da gente. Amém? Fala para quem está ao seu lado: Deus não depende da gente. Deus não depende da gente para fazer a sua obra. Quando Jesus diz para aqueles homens: quereis vós também ir? Meu irmão, muito duro isso, muito duro. Você quer ir embora? Quer ir embora? Quer ir embora? Vai, antes só do que mal acompanhado. Jesus estava dizendo: eu não dependo de vocês, vocês dependem de mim. Pedro está dizendo: Senhor, para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Quem será a nossa referência? Quem vai ser o nosso estímulo? Quem vai ser aquele que vai fazer coisas novas na nossa vida? Nós não temos outro. Conta essa história do Jimmy Swaggart, que no Maracanã, quando foi pregar, ele perguntou para o auxiliar dele, o intérprete: tem muita gente lá fora? Está lotado. E foi o dia que ele disse: Deus precisa de mim para fazer a sua obra. A partir daquilo, explodiu toda aquela sujeira dele. É um homem de Deus, mas que perdeu muito ali. Para quem conhecia o Jimmy Swaggart, fascinante, um homem de Deus, um grande evangelista. Mas tudo começou quando ele disse: Deus precisa de mim. Deus não precisa da gente. Deus não precisa da gente. Às vezes tem pessoas que se comportam como se o céu vai ficar imperfeito se ele não for para lá. Deus precisa responder todas as suas orações, porque se Deus não responder, eu não quero ir para o céu, eu quero ir para o inferno. Eu tinha um amigo que dizia: rapaz, eu não sei o que eu vou fazer no céu, porque eu não tenho amigo lá. Eu prefiro ir para o inferno, meus amigos estão todos lá no inferno, então
eu prefiro ir para o inferno. Você é louco, cara. Você é louco. Não, porque lá no céu eu não vou poder tomar cervejinha. Foi nem no inferno. Minha cervejinha, tal. Meus amigos estão todos no inferno. Eu acho que eu prefiro ir para o inferno. E tem gente que não fala isso, mas se comporta. Meu irmão, Deus não precisa da gente. Quem se tornaram aqueles homens que se afastaram de Jesus? Não sei. Nenhum se tornou grande, ninguém nada. Eram mais cultos? Provavelmente não, mas também que seja, foi irrelevante. E Pedro? E os discípulos? Esses homens, meu irmão, Deus usou poderosamente. Coloque a sua profissão à disposição de Deus. Coloque o seu trabalho à disposição de Deus. Coloque o seu dinheiro à disposição de Deus. Coloque a sua habilidade à disposição de Deus. Diz: Senhor, está aqui nas tuas mãos, eu ofereço. Guia-me por caminhos que eu não conheço. Senhor, faz grandes coisas. Usa a minha vida. E aí, meu irmão, se prepare para viver coisas que você nunca viveu na tua vida. Deus não precisa da gente, mas Deus usa a gente. Tem até uma frase, um chavão, que diz que Deus não busca os qualificados, mas qualifica os escolhidos, né? Deus não escolhe os qualificados, mas qualifica os... São pessoas que às vezes não tem nenhuma expressão. Deus transforma e esses homens se tornam uma potência nas mãos do Senhor. Segunda questão que eu quero colocar como que eu aprendo, é que o Senhor produz muitos milagres na nossa obediência. Deixa eu repetir. O Senhor produz muitos milagres na nossa obediência. Vou repetir novamente para você poder assimilar. Eu quero dar 2 textos como referência para isso. Que o Senhor produz muitos milagres na nossa obediência. Lá em Deuteronômio tem um versículo, capítulo 28, verso 1 e 2, que diz: se nós guardarmos as suas palavras, os seus mandamentos, todas estas bênçãos te alcançarão. Amém? Todas estas bênçãos te alcançarão. Então, a minha obediência vai produzir milagres sobre a minha vida. Amém? E tem um texto aqui de 2 Coríntios capítulo 10, o verso 9, verso 6, diz assim: estando pronto, versículo 5, vai, para quem está acompanhando, 2 Coríntios 10, verso 5, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Agora, estando pronto para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Você obedece e Deus faz milagres na sua vida. Estes sinais seguirão os que crerem. Amém? Olha como vale a pena você confiar no Senhor, obedecer. Faz que nem Pedro: Senhor, para quem que eu vou se somente tu tens palavras de vida eterna? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Não. Um dia eu fiquei aborrecido comigo mesmo, estava chateado, disse: não aguento mais, assim não dá. E eu falei assim: eu não estou aguentando. Função do ministério lá no início, assim não dá. E aí eu olhei no espelho e falei para mim mesmo: assim não dá o quê? E comecei a classificar algumas coisas. Agora então você vai ser católico? Não. Você vai ser espírito? Oh, não. Você vai ser da Seixonai? Não. Você vai ser mórmon? Oh, está repreendido. Aí comecei a descobrir, meu irmão, que se eu não ficar com Jesus, eu estou frito. Eu conheci o maior, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Eu conheci o maior. Então,
é o que vai voltar, é o que garante a minha eternidade, é o que diz que para que o homem não pereça, mas tenha vida eterna. É o que diz que ia para a casa do Pai preparar lugar, e quando tivesse preparado Ele me levaria para lá. Eu conheci o maior. Então, meu irmão, se eu tivesse desistido em várias situações da minha vida, eu não estaria hoje aqui ministrando a palavra, não seria bênção na sua vida, não conheceria você, você não me conheceria. Mas o fato da gente focar no Senhor, esperar no Senhor, é o que nós estamos vendo. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, Deus não depende de mim para fazer a sua obra. Segundo, o Senhor produz muitos milagres na nossa obediência. Fala para quem está do seu lado: quem obedece é feliz. Fala. Quem desobedece sofre. Princípio básico, né? Quem obedece é feliz, meu irmão. Ninguém perde por esperar em Deus. Ninguém perde por confiar no Senhor. Terceira questão que eu queria deixar para você temos que cantar na escuridão. Essa é uma mensagem que eu preguei sobre Atos 16. Cantar na escuridão significa celebrar a Deus mesmo nos dias difíceis. Para quem iremos nós? Essa foi a palavra de Pedro. Para quem? Eu não estou entendendo, mas é o seguinte: a gente continua com o Senhor. Para quem? Essa tem que ser a nossa realidade. Tem momentos, meu irmão, que é fácil a gente discernir a mão de Deus na vida da gente, mas tem momentos que a gente fica totalmente perdido. Deus, qual é realmente o caminho? O que eu tenho que fazer? Fala para quem está ao seu lado: mas não tire os olhos do Senhor. Fala para eles: não tire. Você não está entendendo nada, é uma enfermidade. Você não está entendendo nada, é um bate-boca. Você não está entendendo nada, parece que puxaram o teu tapete. Continue focado no Senhor, porque Ele fará milagres na tua vida. Para quem? Essa foi a palavra de Pedro. Pedro disse: Senhor, olha, a gente não está entendendo por que esse pessoal está indo embora, a gente não está entendendo tudo o que está acontecendo, mas uma coisa é certa: nós decidimos continuar com o Senhor, porque cremos que com o Senhor é melhor. Isso é muito importante na nossa vida, meu irmão. Não abrir mão. E quem eles se tornaram? Uma potência nas mãos do Senhor. E os outros, o que eles se tornaram? Nada. Não se afaste de Jesus. Confia no Senhor. E a última questão que eu queria deixar para você, meu irmão, é que nós temos que ter a certeza que um novo tempo virá. Ainda vamos ter grandes emoções com o Senhor. Um novo tempo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Um novo tempo sobre os seus sonhos. Um novo tempo. Eu gosto de estimular as pessoas a sonharem, a crer no amanhã, a tomar posse, a fazer alguns projetos. Deus, eu faço alguns projetos. Peça a Deus graça, sabedoria. Gaste mais tempo aos pés do Senhor. Faça alguns projetos. Pedro disse: Senhor, a gente vai continuar com o Senhor, porque nós acreditamos, Tu és o Cristo, Tu és o Filho do Deus vivo. Nós acreditamos que com o Senhor ainda vamos ver coisas maiores. E olha, meu irmão, você pode profetizar coisas maiores da minha família, coisas maiores da minha vida profissional, coisas maiores em detalhes na minha vida, coisas que não são nem muito relevantes, mas para mim é importante, e eu coloco diante de Deus, e o Senhor faz muito além do que pedimos ou pensamos. Mas o objetivo é ficar focado nele, amá-lo, servi-lo, honrá-lo, porque na hora certa, meu irmão, Ele faz coisas grandes sobre nós. Então Pedro disse: Senhor, por que eu vou deixar o Senhor? Porque os outros deixaram? Porque os outros se afastaram? Por que eu vou mudar?
porque os outros não gostaram, porque... Não, Senhor, nós continuamos com o Senhor. E por causa dessa atitude, meu irmão, esses homens se tornaram uma grande potência nas mãos de Deus. Certo ou errado, mas é venerado até hoje. Maria, respeitada até hoje, ela disse: as gerações conhecerão a minha história. Pedro, os apóstolos, a igreja primitiva se tornaram uma potência nas mãos do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Assim será na sua vida, em nome de Jesus. Sua família será abençoada pelas suas atitudes. Seus funcionários serão abençoados pela sua atitude. Seus filhos serão herança do Senhor. Possuirão muito mais que você, porque você decidiu levar Deus a sério. Salmo 112 não é nenhuma novidade. Assim será sobre a sua vida. Mas não se mova, não vai na onda. Cuidado com você mesmo. Dura esse discurso: não gostei. Você foi salvo para gostar? Você foi salvo para analisar? Receba o que Deus tem colocado diante de você e se prepare para que Ele te use em nome de Jesus. Eu tenho aprendido, meu irmão, nesses anos todos: ninguém perde por esperar em Deus.